Glória a Deus. Vamos meditar então na palavra do nosso Deus. E o título dessa meditação é 2020 acabou. 2020 acabou. Para nós meditarmos, vamos orar. Pai querido e eterno Deus, não seremos capazes, Senhor Deus amado, de buscar na sua palavra, Senhor Deus amado, qualquer coisa sem a ajuda do Teu Espírito. Por isso pedimos que o Teu Espírito nos encaminhe, Senhor Deus amado, para a verdade da Tua palavra. Abra os nossos entendimentos, dá-nos sabedoria, Pai, para que essa palavra possa alimentar, Senhor Deus amado, o nosso espírito, ó Todo-Poderoso Senhor. Assim pedimos sua bênção, sua graça e sua direção, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Dentro desse título, será que a gente poderia dizer 2020 acabou? E poderíamos dizer, graças a Deus. O que dizer de 2020? Como foi o ano de 2020 para você? E mais uma pergunta: como será o ano de 2021? Como será? Nós não queremos que se repitam as coisas ruins de jeito nenhum que aconteceram em 2020. Não queremos que venha acontecer neste ano de 2021. E para que 2021 seja bom, algumas coisas ruins de 2020 não podem nos acompanhar em 2021, de jeito nenhum. Então, algumas coisas têm que ficar lá atrás. Então, quais são as coisas que precisam ficar atrás e não pode nos acompanhar em 2021? Primeiro, as mágoas, os ressentimentos, o ódio. Ele não pode nos acompanhar, porque isso é mal, isto é mal. Olha o que diz Marcos, capítulo 11, versículo 25 e 26. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoe-no, para que também o Pai Celestial lhes perdoe os seus pecados. Mas se vocês não perdoarem, também o seu Pai que está no céu não perdoará os seus pecados. Sabe, as mágoas, os ressentimentos, o ódio, ele não pode nos acompanhar em 2021 de jeito nenhum. Eu sei que acontecem coisas que causam mágoas no nosso coração. Eu sei que essas coisas não tem como evitar, elas acontecem. E talvez até, tenhamos magoado alguém, misericórdia, misericórdia. De vez em quando nós tropeçamos e podemos estar, até sem perceber ou percebendo, magoando alguém. Mas no caso daquelas pessoas que nos magoaram, nos ressentimentos e no ódio, nós precisamos deixar isso lá atrás, resolver isso e ficar para trás, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando não conseguimos perdoar, não receberemos perdão e não seremos libertos do jugo e das correntes que prendem aqueles que não perdoam. Misericórdia, misericórdia. Então, o que não pode nos acompanhar para 2021? Aquilo que talvez estivesse na nossa vida em 2020. As mágoas, os ressentimentos, o ódio, misericórdia, isso não. Precisamos, nesse ano, estar com o nosso coração limpo e disposição de limpar o nosso coração de qualquer tipo de mágoa, perdoando em nome do Senhor Jesus Cristo. Para que 2021 seja bom, algumas coisas ruins
precisam ficar lá em 2020. Então, além das mágoas e do ressentimento, outras coisas que precisam ficar lá em 2021, não pode se repetir em 2021, é os mesmos erros. Nós não podemos cometer os mesmos erros em 2021. Olha o que diz Provérbios, capítulo 29, versículo 1. Quem insiste no erro depois de muita repreensão será destruído sem aviso e irremediavelmente. Esse mesmo versículo de Provérbios 29, vamos ler ele na linguagem da Bíblia viva. O homem que é corrigido muitas vezes e não muda seu comportamento errado, será derrubado violentamente, de repente, e não haverá recuperação para ele. Misericórdia. Sabe, meus irmãos, a gente escuta aí dizer assim, que errar é humano. Mas insistir no erro, aí já é outra qualidade. Misericórdia. Mas você sabe do que eu estou falando. Então, se nós cometemos erros e somos passivos, nós não podemos repetir esses erros em 2021. Talvez algumas coisas ruins que aconteceram em 2020 tenham a ver com os erros. Então não podemos repeti-lo de jeito nenhum. Não podemos cometer o erro de não controlar a nossa ira. Nós precisamos controlar a nossa ira. Olha o que diz Provérbios 29, 11. O tolo dá vazão à sua ira, mas o sábio domina-se. O sábio sabe contar até 10. Conte até 10, em nome de Jesus. Ou fale o nome de Jesus 10 vezes. Né? A hora que vem a ira, Jesus, 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 Jesus. Então, o último sai louvor, né? Então, glória a Deus. Mas dar vazão para a ira, misericórdia, misericórdia. Meus irmãos, isso é algo muito sério, porque no meio da ira, a gente pode fazer coisa que vai se arrepender muito, muito. Olha o que diz Provérbios capítulo 29, agora o versículo 22. O homem irado provoca brigas, e o de gênio violento comete muitos pecados. Então, nós não podemos trazer de lá de 2020 a ira, e ainda se justificar. Comigo é assim. Você tem que falar, falo na cara mesmo. Eu sou aquele que explode fácil. Para com isso. Para com isso. Você não é bombinha, misericórdia. Misericórdia. Um outro erro que nós não podemos cometer em 2021, que talvez cometemos lá em 2020, o erro de falar demais. Olha o que diz Provérbios, capítulo 29, versículo 20. Você já viu alguém que se precipita no falar? Há mais esperança para o insensato do que para ele. E algumas traduções, há mais esperança para o tolo do que aquele que fala sem parar. Misericórdia, tem gente que fala até pelos cotovelos. Sabe, a gente precisa pensar o que a gente vai falar. Eu me lembro de um irmão, e esse irmão trabalhava em uma determinada empresa. E esse irmão entrou no escritório, então, do seu chefe. E quando ele entrou lá, havia uma funcionária que estava lá, e eles estavam tendo relação sexual. Ele saiu dali rapidamente, claro que eles viram, né, o chefe e a mulher viu que ele viu. O que esse irmão fez? Contou para todo mundo o que viu. Para onde que ele foi? Para o olho da rua. Aí ele veio para mim e falou para mim, olha pastor, ele erra, eu que sou mandado embora. Por que você não calou tua boca? Fica quieto. O que você tem que ver com a vida dele? Ora por ele. Mas quem fala demais,
Então nós não podemos trazer esses mesmos erros. Controla em nome do Senhor Jesus Cristo. Sabe, um outro erro que nós não podemos levar, ou trazer de 2020 para 2021, é o erro de ser precipitado. Provérbios, capítulo 14, versículo 29. O homem paciente dá prova de grande entendimento, mas o precipitado revela insensatez. O precipitado é aquele que tem muita pressa. E quem tem muita pressa, minha mãe costumava dizer, quem tem pressa come cru. Misericórdia, misericórdia. Nós não podemos ser precipitados. Tem hora que a gente coloca os carros na frente dos bois. E não pode ser assim, misericórdia. E por que não pode ser assim? Porque nós vamos trazer problemas para nós mesmos. E pior, nós vamos acusar o diabo. E o diabo vai lá diante de Deus e dizer, Deus, eu não tenho nada a ver com isso. Bom, Provérbios, capítulo 19, versículo 2 diz, não é bom ter zelo sem conhecimento, nem ser precipitado e perder o caminho. O precipitado nem sabe para onde vai. Misericórdia. Uma certa vez, nós estávamos indo para um determinado lugar, e eu sabia onde era, não tinha GPS, né, naquela época, mas eu conhecia o caminho, eu sabia onde era. E havia uma pessoa que estava me seguindo, porque ele disse, posso te seguir? Eu falei, pode. Então ele pegou, ia indo atrás de mim, mas dado momento ele me ultrapassou. E quando ele ultrapassou, logo, era a direita que ia entrar, eu entrei à direita. Aí depois, quando nós chegamos no lugar lá, ele passou algumas horas, aí ele chegou. E ele falou para mim, puxa, por que você não deu certo? Eu falei, eu dei. É que você estava na minha frente. Quem não conhecia o caminho era você. Então tem hora que a pessoa está precipitada, mas não sabe, ela vai se perder. É o que a Bíblia está dizendo. Então, para que 2021 seja um ano bom, algumas coisas ruins lá de 2020 não podem te acompanhar em 2017, de jeito nenhum. As mágoas, os ressentimentos não podem te acompanhar, o ódio, misericórdia, de jeito nenhum. Você não pode, o erro de não controlar a ira, por falar demais, o erro de ser precipitado, misericórdia, em nome do Senhor Jesus Cristo. Para que 2021 seja então um bom ano, não traga na mala essas coisas ruins de jeito nenhum. Agora, o que precisamos para que 2020 seja? Porque nós vimos o que é bom não trazer, mas o que é bom, o que precisamos para que 2021 seja um ano muito bom para nós. Primeira coisa que nós precisamos para que 2021 seja um bom ano para nós, continuar firme na presença do nosso Deus e confiante em seu amor e em suas promessas. Ou seja, não desanimar em momento algum. Isaías capítulo 40, versículos 28 a 31 diz: será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa, nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece ao cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Meu irmão e minha irmã, para que o nosso 2021 seja um ano abençoado, nós precisamos continuar
confiando em Deus, no seu amor e nas suas promessas. E aqui está algumas das promessas que Deus renova as nossas forças em nome do Senhor Jesus Cristo, que nos faz voar que nem águias, ter uma visão ampliada para a glória do nome de Deus e para o nosso próprio bem. Esse é o nosso Deus. Sem Ele, o que nós vamos fazer? Misericórdia, desviar, nem pensar, porque vai desviar para onde? Para onde você vai? Sem Cristo, o que nós vamos fazer? Misericórdia. Olha o que diz o Salmo 125, dos versos 1 ao 5. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se pode abalar, mas permanece para sempre. Como os montes cercam Jerusalém, assim o Senhor protege o seu povo, desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não prevalecerá sobre a terra dada aos justos. Se assim fosse, até os justos praticariam a injustiça. Senhor, trata com bondade os que fazem o bem, aos que têm coração íntegro, mas os que se desviam por caminhos tortuosos, o Senhor dará o castigo dos malfeitores. Haja paz em Israel. Oh, glória a Deus. Meus irmãos amados que confiam no Senhor, esse permanece para sempre, porque ele não é abalado. Ele não se pode abalar. E por quê? Porque ele está firmado em Deus, e Deus não se abala. Deus tem todo o poder, e quando nós estamos nele, confiando nele, segurando nas mãos dele, nós vamos permanecer para sempre, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele diz aqui no verso 3 que o cetro dos ímpios não prevalecerá sobre a terra destinada ao justo. O que isso significa? Cetro é aquele bastão que o rei segura, que é símbolo de poder e autoridade. Então, ao poder e à autoridade do ímpio. Quem é o ímpio? É aquele que não tem Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, que não acredita em Deus. O cetro dos homens que não acreditam a Deus, ou o poder dos homens desse mundo, não vai prevalecer sobre você, porque aquilo que Deus destinou para você é seu, vai chegar na sua mão, ninguém vai impedir. Esse é o Deus que nós temos. E era que a gente está olhando somente para esse mundo, e olhamos então os resultados das eleições, como que será, foi esse, eu esperava que era aquele, o que vai acontecer? Meu irmão e minha irmã, não fique olhando para as autoridades, orem por elas, isso sim, mas espere em Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Não adianta, sabe, a política dessa terra, não adianta, no planeta tem vários tipos de governo, e todos os governos que existem nesse planeta, todos eles têm problemas, todos eles têm problema, mas não no governo de Deus. No governo de Deus, não. Então Deus é aquele que vai fazer chegar em tuas mãos aquilo que é seu. Agora, por outro lado, aquilo que não é seu, Deus não vai fazer chegar nas suas mãos. Então, por isso que quando nós oramos, nós dizemos: Pai, seja feita a tua vontade, não a minha, porque vai chegar na minha mão aquilo que Deus quer que chegue, em nome de Jesus. Precisamos ser como Abraão, e ano após ano após ano, sem desanimar, acreditava que Deus ia cumprir a promessa que fez para ele. E leva-se em conta que quando ele recebeu essa promessa, ele tinha 75 anos. E essa promessa leva 25 anos para se cumprir. E Abraão, ele não desanimou em momento algum. E nós precisamos ser assim, porque talvez estamos aqui em 2021 lamentando, olha, sabe, desde 1980, desde 1960, aí eu já estou falando com o Valdir, né? Eu estou esperando uma coisa, não acontece. Para de reclamar. Abraão não reclamava. Romanos capítulo 4, versículo 18, diz assim: Abraão, contra
toda esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito. Assim será a sua descendência, sem se enfraquecer na fé. Reconheceu que o seu próprio corpo estava sem vitalidade, pois já contava com cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vitalidade. Mesmo assim, não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, estando plenamente convencido de que Ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Ou seja, ele espera 25 anos e ele está plenamente convencido, porque certamente no meio disso vieram aqueles que disseram: o quê? Deus prometeu alguma coisa para você? Para com isso. O que foi mesmo que Deus prometeu para você? Que você vai ser pai. Você tem 100 anos. Você tem 100 anos. Tem algumas coisas aí em você que não funcionam mais. Você sabe disso. Ele falou: mas quem prometeu é fiel. Quem prometeu é fiel. E Deus é fiel mesmo. Abraão confiava de tal maneira em Deus, que ele pegou aquele menino no colo que nasceu do ventre da sua mulher. E quando aquele menino era ainda um adolescente, Deus manda que sacrificasse aquele menino. E ele acreditava que poderia sacrificar aquele menino, que Deus o traria de volta da morte. Tal era a fé e a esperança desse homem, em nome do Senhor Jesus Cristo. Sabe, precisamos ser como Abraão. Ano após ano, sem desanimar, acreditava que Deus ia cumprir a promessa, porque Ele era fiel. Sabe, meu irmão e minha irmã, Deus continua ainda sendo fiel, em nome do Senhor Jesus Cristo. O que é que nós precisamos para que 2021 seja um bom ano? Continuar firme na promessa, firme na presença do nosso Deus, confiantes no seu amor e nas suas promessas maravilhosas. Irmão, você se esqueceu que Deus tem promessa para você? Deus tem promessa para você. Pastor, será que tem mesmo? Tem. Porque a palavra de Deus não é mentirosa. Tem. Agora, meus irmãos amados, o que nós precisamos então para que 2021 seja um bom... Ainda bem que a gente parou de assinar cheque, né? Porque quando muda o ano a gente fica colocando do ano passado, né? Então o que precisamos para que 2021 seja um bom ano? Além de continuar firmes na presença do nosso Senhor, firmes no seu amor, confiantes e nas promessas do nosso Deus, nós precisamos agradar a pessoa certa. Sabe, tem hora que a gente quer agradar todo mundo. Sabe, e essa é a maior bobagem que você vai fazer na sua vida. Não tente agradar todo mundo, você não vai conseguir, de jeito nenhum. Não vai conseguir. Agora, eu preciso agradar a pessoa certa. Se eu quero que meu ano de 2021 seja uma bênção, e quem eu preciso agradar? A Jesus Cristo, o nosso Deus tremendo e maravilhoso. Agora que vem uma pergunta: como eu posso agradar a Deus? Como que eu posso agradar a Deus? Em primeiro lugar, obedecendo os seus mandamentos. Deus fica muito contente com isso. João capítulo 15, versículo 7. Se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e lhes será concedido. Agora o versículo 10. Se vocês obedecerem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor,
assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, em seu amor permaneço. Tenho-lhes dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu os amei. De vez em quando passa pela cabeça uma coisa mais ou menos assim: eu vou renovar as minhas amizades. Talvez você possa até renovar as suas amizades, mas o mandamento continua o mesmo. Você precisa amar o teu próximo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Quando eu obedeço o mandamento do Senhor, a minha alegria será completa. É o que nós lemos agora. Agora, é fácil amar uns aos outros? Não é. Sabe, os corintianos vão continuar existindo. Então, fácil? Não. Não é fácil. Então, você precisa amar o seu irmão. Não é fácil não, gente. É difícil, é difícil. Então, nós precisamos, com a graça bendita do nosso Deus, amar uns aos outros. E aí, é uma determinação que nós vamos fazer em nosso coração. Por quê? Porque todos nós somos falhos, todos nós somos falhos. Não adianta, sabe? Não adianta. Uma vez uma moça, ela veio conversar comigo, e ela era casada, mas falou para mim que o casamento dela estava no fim, e ela não estava contente com tudo que estava acontecendo. E ela conheceu um outro rapaz, e ela falou assim: sabe, pastor, eu conheci uma outra pessoa, ele é perfeito. Eu falei: misericórdia, misericórdia. Se ele for perfeito, ele é anjo, então você não pode casar com ele. Sabe, porque anjo é assexuado, ele não tem sexo. Então você não pode casar com ele, de jeito nenhum. Nós precisamos saber que não é fácil obedecer a esse mandamento de amar uns aos outros. Mas se eu quero agradar a Deus, se eu quero agradar a pessoa certa nesse ano de 2021, eu preciso de ajuda de Deus para poder amar o meu irmão, para que eu possa amar a minha esposa. Tem vezes que ela pergunta para mim: você me ama? Eu falei: as segundas, quartas e sextas. Terça e quinta eu estou de folga, né? Misericórdia, misericórdia. Então, como ter um 2021 abençoado? Agradando a pessoa certa, obedecendo os mandamentos do nosso Senhor. Em segundo lugar, vivendo em união. Olha o que diz o Salmo 133, verso 1 a 3. Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. É como o óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola das suas vestes. É como o orvalho do Hermon, quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Ali onde há união. Sabe, não é todo mundo ser igual, mas precisamos ser unidos em nome de Jesus. Tudo aquele que se levanta como divisão sobre nós não é de Deus. Primeiro, porque a palavra diz que casa dividida não prospera. Então precisamos estar unidos em Cristo, unidos na nossa missão, unidos na fé, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Ali, o Senhor determina a bênção e a da vida para sempre. Glória a Deus. Como é que nós podemos agradar a Deus? Obedecendo os seus mandamentos e também vivendo em união. Como que eu posso agradar a Deus? Dando muito fruto. João capítulo 15, versículo 8.
Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Olha só que esse versículo está dizendo que o Pai é glorificado pelo fato de vocês darem quanto fruto? Muito fruto. Não é pouco. Que fruto? Fruto de justiça, fruto de bênção, fruto de testemunho, meus irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Tem hora que a gente vê algumas pessoas dando fruto de um testemunho terrível. Sabe, nós não podemos fazer julgamento de ninguém. Deus não quer que a gente faça isso. Mas a Bíblia também diz que você conhece uma árvore pelos frutos. E quando você vê o fruto, você está identificando qual árvore é aquela. Misericórdia. Hoje está difícil numa multidão saber quem é cristão e quem não é. É muito difícil. A não ser quando ele põe a camiseta, eu sou de Cristo. Ah, eu sou de Cristo. A camiseta talvez é mais de Cristo do que o dono da camiseta. Misericórdia. Por isso, se eu quero agradar a Deus, o meu fruto tem que agradar o coração de Deus. O meu fruto tem que ser de bênção na vida dos meus irmãos, na vida da minha família, em nome de Jesus. Como é que eu posso agradar a Deus? Para que tenha um 2021 abençoado. Cultuando ao Senhor e não deixando de cultuar ao Senhor com um coração grato. Cultuar a Deus com um coração grato. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Se eu tenho que dar graças em todas as circunstâncias, e conforme a tradução, se eu tenho que dar graças em tudo, eu preciso dar graça até pelas lutas que eu tenho. Muitas vezes a gente só está reclamando das lutas. Misericórdia. Misericórdia. Sabe, tem um irmão querido, tenho conversado muito com ele, passou uma luta tremenda. E ele falou para mim, ele falou assim, essa luta é muito difícil, mas eu me aproximei de Deus de uma forma que eu nunca imaginei que me aproximaria. Parece que nós, seres humanos, somos assim. Sabe, quando vem a luta, parece que é aí que a gente se agarra em Deus. Sabe, o nenezinho está bem alimentado, está trocado, ele está lá no bercinho. Sabe, mas se ele fica com fome, ele vai sentir o cheiro da mãe rapidinho. Sabe, porque o hormônio da mãe, ele consegue captar, ele sente, ele sabe que é ali que ele vai encontrar alimento para ele. Sabe, meu irmão e minha irmã, nós não podemos enfrentar as lutas para ter um coração grato. Nós temos que ter um coração grato em todo o tempo, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe, quando a gente senta para poder nos alimentar, ter alimento ali, é uma bênção, meu irmão. Em nome de Jesus. Poder andar sobre as nossas próprias pernas é uma bênção, em nome de Jesus. Sabe, quando nós andamos para lá e para cá, enxergamos, não precisamos de ninguém, isso é uma bênção, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe, outro dia eu vi uma pessoa, e ele estava no supermercado, e ele estava com aquela mangueirinha com o oxigênio no nariz, e ele estava carregando um tubinho, um torpedo, né, um cilindro torpedo, alguma coisa que acumule o oxigênio lá dentro. Mas ele estava carregando aquilo, e eu estava ouvindo falar que agora tem uma mochila, e a pessoa põe a mochila, e por quê? Porque os pulmões dele já não estão que nem o nosso, nós estamos respirando à vontade, em nome do Senhor Jesus Cristo. Sabe, nós temos muitos motivos para poder agradecer a Deus. Então, com certeza, quando nós vamos cultuar a Deus, nós vamos cantar, mas com um cântico de gratidão.
agradecendo a Deus por aquilo que Ele já nos deu, que nós ainda não estamos lá, mas nós iremos lá em nome de Jesus. Há uma casa bendita, maravilhosa, esperando por nós, porque Jesus disse: eu vou preparar lugar, e se eu for, eu voltarei, e eu virei aqui para pegar vocês e levar para onde eu estiver, vocês estejam também. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Tem hora que a pessoa está chorando porque não saiu o financiamento que ele queria para ter a bendita casa própria. É bom ter uma casa própria aqui, mas uma casa celestial eterna, nós já temos ela preparada. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, como que nós podemos agradar ao nosso Deus? Tendo um coração grato. Sabe, meus irmãos, a minha esposa tem um costume. E desde que nós casamos, olha, faz 40 anos. E ela nunca perdeu esse costume. Cada vez que ela vai fazer as unhas, cada vez que ela vai arrumar os cabelos, cada vez que ela compra uma roupa, ela vai lá, compra, gostou, tudo, e ela vem para mim e ela falou assim: eu quero te agradecer pelas unhas, que ficou muito boa, quero te agradecer pela roupa. Bom, o dinheiro que eu ganho é nosso, não é meu, é nosso. Mas ela nunca deixa de agradecer, nunca. Sempre está agradecendo. E eu quero aproveitar, agradecer a Deus pela esposa que Ele me deu, em nome do Senhor Jesus Cristo. Gente, eu continuo amando essa mulher, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus. Então, como que nós podemos agradar a Deus? Porque agradando a Deus, podemos ter um 2021 abençoado. Cultuando a Deus com um coração grato. Salmo capítulo 100, versículo 1 a 5 diz: aclame ao Senhor todos os habitantes da terra, prestem culto ao Senhor com alegria, entre na sua presença com cânticos alegres, reconheçam que Ele é o nosso Deus, Ele nos fez e somos dele, somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio, entre por suas portas com ações de graças, e em seus átrios com louvor, dê-lhe graças e bendigam o seu nome, pois o Senhor é bom e o seu amor é leal, é eterno, e a sua fidelidade permanece por gerações e gerações, ou conforme as traduções, por todas as gerações. Por isso que nós podemos cultuar com alegria, em nome de Jesus. Meu irmão e minha irmã, tem hora que tem pessoa, não sei se você já viu, se você conhece alguém puxa-saco, sabe? Misericórdia, puxa-saco, ele está lá perto da pessoa, ele quer de alguma forma ganhar alguma coisa, um ponto com aquela pessoa. Faça isso com Deus. Faça isso com Deus. Quer puxar o saco de alguém? Seja puxa-saco de Deus. Sabe, seja puxa-saco de Deus, porque sem dúvida nenhuma, se você agradar a Deus, o seu 2021 vai ser abençoado, independente do que vai acontecer no planeta. Independente, porque nós não dependemos do que vai acontecer, mas dependemos do que Deus vai fazer em nossas vidas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Agradando a pessoa certa, que é Deus, com certeza, vamos ter um 2021 abençoado. Então, o que nós precisamos para ter um 2021 abençoado? Continuar firme na presença do nosso Senhor e confiantes no seu amor e na sua promessa, agradando a pessoa certa, que é a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. E em terceiro lugar, o que nós precisamos fazer? Nos render 365 dias desse ano de 2021 diante do Senhor. Mateus capítulo 6, versículo 9 e 10. Vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Isso é uma forma de se render. Pai amado, seja feita a tua vontade. Nos rendemos diante de Deus. Parece que aquilo que está sendo ensinado hoje por muitas pessoas é que quem tem que se render é Deus. Sabe, quem tem que se curvar é Deus diante da vontade do ser humano.
João capítulo 15, versículo 5, a parte C do versículo diz: pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Você tem que se inclinar. Se inclina diante desse Deus tremendo e maravilhoso. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31. Assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. É uma maneira de nos curvarmos diante de Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Para que 2021 seja um bom ano, não podemos levar as coisas ruins, ou trazer as coisas ruins de 2020. As mágoas, os ressentimentos, o ódio, nem os mesmos erros trazer de lá para cometer tudo de novo. Misericórdia! O que precisamos então, para que esse ano seja um ano abençoado para nós, continuar firme na presença do nosso Deus. Continuar confiante no seu amor, Ele é um Deus de amor. Nas suas promessas, Ele é um cumpridor das suas promessas. Agradar a pessoa certa, a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. E nos render dia após dia diante do nosso Senhor. Fazendo isso com certeza, 2021 vai ser uma bênção na tua vida, independente do que vai acontecer nesse mundo. Se Jesus voltar, vai ser maravilhoso. Se Ele não voltar, 2021 vai ser uma bênção, em nome do nosso Senhor Jesus.